meu nome é Bruno, estou aqui em Minas Gerais, interior do estado, e estamos aqui com os irmãos no sítio do Luiz e nós estamos fazendo uma composteira, aproveitando a folhagem aqui desses pés de manga, as mangas que caíram no chão, nós vamos jogar ali no local já preparado. Então a gente junta aqui as folhas, né, folhas secas, para fazer a primeira camada. A compostagem ela vai servir para ter uma terra de boa qualidade, um adubo de boa qualidade, para poder fazer uma horta familiar. Então a gente começa a primeira camada com esterco, e vai a folha seca e vai alternando com o esterco verde. Vamos mostrar lá como é que é. O que nós vamos fazer aqui é acelerar o processo que a natureza faz de apodrecimento. Como nós vamos jogar esterco aqui, verde, ele tem muito nitrogênio, gases que vão acelerar o apodrecimento dessas folhas muito mais rápido do que acontece na natureza. Então essa vai ser a primeira camada. Depois dessa camada, quando ela tiver com 20 centímetros, a gente vai colocar uma camada de 5 centímetros de esterco. Aqui nós vamos mostrar então as diferentes folhagens que nós vamos colocar dentro da compostagem. Então tem folha de bananeira, né, picado, tem folha de mamona, tem as mangas que foram jogadas ali em cima da folhagem, primeira camada. E nós vamos colocar também um pouco de madeira podre. Por quê? A árvore ela demorou muitos anos para acumular todos esses nutrientes que estão armazenados aqui. E se a gente transferir ali para a composteira também vai ser muito útil, muito rico. A compostagem, depois de pronta, ela chega a ser 13 vezes mais eficiente que o esterco seco. Então é o momento que você consegue atingir uma super nutrição na sua horta, fazer aquelas verduras bem bonitas, bem grandes. A gente foi agora ali no pasto pegar esterco verde. Por que verde? Não pode ser esterco seco. O esterco verde, que é esse aqui, ó, ele tem a capacidade de digerir, né, de acelerar o processo de decomposição. Se fosse seco, ele não faria esse processo, porque os gases todos já evaporaram. Então, o esterco verde vai ser jogado aqui numa camada fina, aqui, e depois vamos jogar uma outra camada de folhagem. Vai ser mais ou menos assim, vou mostrar para vocês. Traz uma enxada. Vou lá com a Grace, você toma conta das panelas, Dani? Vai com o Diego ali, pega umas folhagens, nós vamos jogar aqui. Vem, espalha aqui em cima. Jogando? Não, tem que espalhar aí primeiro. Peraí, deixa eu pegar um. Esse esterco, ele vai causar uma fermentação e vai elevar a temperatura aqui da composteira. E nós vamos fazer o controle dessa temperatura através de um vergalhão. Coloca o vergalhão aqui dentro e você vai tirar depois de 7 dias, assim, 5 a 7 dias, com a mão. Se ele tiver insuportável de segurar de tão quente, chegou! Fernanda, a gente tapa ele. Termina de pensar. Hã? Certo.
garoto lá. Só uma luta. Quer dizer que tem gases. Acho que aqui pode espalhar mais. Coloca aqui também junto. Pra misturar as duas folhas. Isso. Então é o seguinte, a compostagem orgânica, ela imita um processo de fermentação assim parecido com o que acontece com a digestão de tudo que é da natureza. Por exemplo, o nosso corpo, ele faz um processo de digestão também desmontando os elementos com o calor. Então é o que vai acontecer ali. Ali vai esquentar, né, vai ocorrer uma fermentação e vai ocorrer a digestão desses elementos que nós estamos jogando aí. E eles vão no final se transformar em terra praticamente, uma terra rica, preta e extremamente útil para usar numa horta, numa sementeira, numa cova de frutífera. E o legal é que não é uma fermentação que causa cheiro, é uma fermentação aeróbia, ela usa o oxigênio. Nós não vamos lacrar esse sistema, nós vamos deixar só uma lona por cima, mas sem envelopar. As laterais ela fica com a entrada de ar. E essa fermentação não causa um cheiro desagradável, ao contrário do que muita gente pensa. Ela tem a ventilação. Se você colocasse dentro de um tambor, ocorreria uma fermentação anaeróbia com um cheiro muito ruim, porque ele atrai assim as bactérias saprófitas, são bactérias de podridão mesmo, né? E nesse processo é praticamente como o chão de uma floresta, só que ao invés de meses nós vamos fazer em semanas isso aqui. Sei com um ano, mas com folha de bananeira provisória dá para comprar logo. É só para a chuva não encharcar demais. Uma coisa importante sobre a compostagem, o que você deve colocar, né? Mistura de muitas coisas, porque quanto mais nutriente diferente, melhor. Mas tem uma regra, você não pode colocar nada bactericida. Alho, cebola, folha de pinheiro, folha de eucalipto. Tudo isso mata as bactérias, e aqui vai ter muita bactéria, a gente não quer matar elas. Fungos e bactérias vão proliferar aqui. O interessante também é a gente ir ali na floresta, e debaixo ali do bambuzal, de lugares assim, tem muito fungo. Nós vamos transferir alguns fungos de lá e vamos colocar aqui. São aqueles bolor branco. Se você coloca aqui, ele coloniza aqui e vai digerir isso aqui muito mais rápido. O capim é importante colocar porque ele tem muito carbono. O carbono é um elemento necessário, né, para fazer uma terra rica. A terra tem que ter muito nitrogênio, né, que seria o esterco, e muito carbono, que é o capim, e outros elementos, fósforo, potássio e por aí vai. E está presente nas outras folhas. Agora dá para jogar o esterco. Joga o esterco e depois Isso joga aqui é aula de química. Bom, agora a gente está finalizando aqui a composteira. Nós trouxemos essa camada, que são folhas debaixo do bambuzal, são folhas já em processo de decomposição, elas estão cheias de fungos. São um tipo de um bolor branco, que apodrece muito rapidamente. Ó. Você vê que agora esse fungo ele vai colonizar aqui dentro. Né? Nós vamos colocar a última camada de esterco e pôr palha por cima, e depois da palha a lona. Aí a lona fica aqui esticada e com um ferro de vergalhão aqui enfiado aqui dentro para medir a temperatura. Esse ferro de vergalhão a gente tira depois de uns 5 dias. Se não suportar ficar com a mão,
estiver quente demais, é a hora de tombar. Porque ela não pode passar de uma determinada temperatura. Se chegar a 80 graus já é quente demais. Porque tem que manter uma temperatura ideal. Então tem que depois tombar ela aqui com a enxada, vem, revira ela a cada 7 dias aproximadamente, durante umas 7 semanas. E daí ela vai estar pronta para ser utilizada na horta. Então, mas essa também já a minha mãe me disse então no teste. O meu aqui embaixo Pode